Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Muito boa noite, meus amigos do Brasil. Acabou agora há pouco aqui no Jacques da Luz. 0 para o Operário, 0 para o Costa Rica. Enquanto eu me posiciono, Paulo Anselmo vai batendo papo com a gente e com o Sérgio Ropelli. Tudo bem, Paulo? É isso aí, Thiago, Sérgio Ropelli, fim de jogo, depois de um jogo movimentadíssimo aqui, e no finalzinho a equipe do Costa Rica ameaçou demais a meta do Operário. Ô Sérgio Ropelli, dá uma passada aí nos jogos para nós do estadual, que o Thiago vai se dirigindo lá para ouvir aí os técnicos, os bastidores do futebol. Conta para nós aí o panorama desta quarta-feira de futebol, Sérgio. Paulinho, 2 jogos já encerrados dos 5, né, do estadual. Lá em Bataguaçu empatou com o Pantanal 1-1. Encerrado também Operário e Costa Rica, ficaram no 0-0. Últimos minutos do jogo lá no Ninho da Águia, o Aquidauana vai vencendo o Águia Negra jogando fora de casa, 7 minutos, lá tem 6 já no finalzinho. O jogo também entre Corumbaense e Viema no final, o jogo já está aos 51 minutos, vamos até 54, então tá 1-0 para o Corumbaense lá no Arthur Marinho. E na Viraí, o Naviraense vai vencendo um DAC, um jogo muito disputado, jogo muito pegado. O DAC com volume de jogo no segundo tempo para empatar, mas não consegue finalizar no gol do Naviraense. Lá está 48 do segundo tempo, tem mais 7 de acréscimo. Então o Naviraense vai vencendo o DAC, o Águia vai perdendo em casa para o Aquidauana e o Corumbaense vai vencendo lá no Arthur Marinho, Paulinho. Esse é Sérgio Ropelli trazendo as informações do Campeonato Estadual. O Sérgio, fica atento que eu vou fazendo ping-pong daqui e te chamando aí assim que o Thiago... Diga lá. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Maravilha. Já tô aqui no gramado e enquanto eu descia, vários torcedores do Operário protestando por esse terceiro empate consecutivo contra agora a equipe do Costa Rica. Estou posicionando, já a palavra dos comandantes, Paulo. Pois é, Thiago, a gente vê no semblante do torcedor aqui o seu descontentamento, o torcedor sai chateado dessa noite, o torcedor que esperava uma vitória maiúscula do Operário, mas isso não aconteceu, o torcedor aí saindo cabisbaixo. Enquanto isso, Thiago, vou rodando aqui com o Ropelli, ao chamado eu te aciono aí, beleza? Beleza, manda bala. É isso aí. Sérgio, tem gol? Tem gol e é do Aquidauana. Aquidauana, finalzinho, última bola, último lance, contra-ataque. Marca o seu terceiro gol. Marcão, lateral direito do Aquidauana, faz o terceiro, matando o jogo. A Águia Negra pressionou, mas não chegou ao gol. E o Aquidauana faz o seu terceiro gol e vence o jogo. 3-1 para o Aquidauana em cima do Águia Negra no Ninho da Águia. Paulinho, técnico Leocir da Lastra está falando aqui, vamos ouvi-lo. Chegou, também vai nos ajudar, que nós temos um plantel muito reduzido, né? Nós tínhamos, às vezes não tinha como treinar. Então isso é uma coisa que nós erramos. Nós erramos, mandamos 2 embora, não contratamos ninguém, não veio 3 jogadores, não contratamos ninguém, tudo isso aí apertou no calendário. E eu vou dizer assim, os 2 jogos em casa que nós não deixamos de ganhar, era mais 4 pontos ali. Hoje eu teria 11 pontos aí. Com o número de jogos, eu estaria na frente hoje do Operário. Mas é isso aí, eu acho que... Como foi a pressão para jogar hoje, vindo para Campo Grande, jogar com o líder do campeonato e trabalhar com essa pressão com os jogadores? Eu assim, ó, nós temos um dilema, assim,
que quando nós jogamos no Operário, eu não fico preocupado, porque é o maior time do estado, era o líder do campeonato, os jogadores vão estar uma atenção muito altíssima. Esse é o melhor jogo para jogar. Esse é o melhor jogo para jogar. Nós não iniciamos bem o jogo. Eu acho que nós deixamos o Operário jogar muito os primeiros 45 minutos. Eu acho que no segundo tempo, a comissão técnica organizou um pouquinho melhor nisso. Começamos a jogar um pouco mais e tivemos possibilidade, eu acho que no segundo tempo, mais do que o time deles. Muito mais clara. A gente observou, Leoci, aqui no segundo tempo aqui, é que o Costa Rica, ele teve o domínio do jogo. Ele deu uma pressão para cima do Operário. Concorda comigo ou não? Eu concordo com você. Eu acho que no segundo tempo o time cresceu. E assim, porque nós conversamos bastante. Comissão técnica, assim, e os jogadores compraram a ideia. Isso que é importante. Porque não adianta vocês ir por intervalo, lá conversar, e eles chegam no campo e não fazem. Lógico, tem muitas coisas que eles deixam de fazer, porque isso é o normal do ser humano. Nós não podemos pegar 11 jogadores ali e falar assim, vai fazer isso aqui, os caras vão efetuar com assertividade. Mas acho que o mais importante é que o ponto aqui foi muito importante. Sir, o que aconteceu ali na confusão? A expulsão, eu quero falar, isso é muito importante. A expulsão. Gente, eu falei assim, foi um choque. Daí eu bati, assim, foi um choque, os dois se chocaram. E ele deu o cartão pro cara. E aí, ele assim, que eu aplaudi ele. Ele me deu um cartão amarelo porque eu cobrei ele, porque foi assim, eu nem podia levar o cartão amarelo primeiramente. E aí depois ele pegou, deu outro amarelo e a expulsão. Porque eu bati, eu falei, não, foi um choque. Eu bati com as duas mãos, assim, foi um choque entre os dois jogadores, deu cartão, beleza. E depois, inacreditavelmente, vocês viram aqui, o cara pegou por trás do nosso jogador aqui, por trás, e ele não deu cartão. Então, qual é a coerência do árbitro? Uma coisa pode ser, eu pedi eu nunca falei da arbitragem, nunca falei mal da arbitragem. E não vou falar nem mal da arbitragem. Só que nós vamos pedir, eu falei para o presidente, nós temos que fazer uma carta à federação, que nós não queremos mais esse árbitro apitando com a gente. O que ele fez hoje aqui foi coisa assim, não que ele tenha errado muito no jogo, não, mas por que me expulsar? Então, eu acho que esse cara não pode mais apitar os nossos jogos do CREC, porque nós temos um nome a zelar, nós temos aqui com humildade e o Operário foi bem no primeiro tempo, superou a gente, só que no segundo tempo nós conseguimos equilibrar as coisas e tivemos mais possibilidade de gol no segundo tempo. Sir, depois você vai ver na imagem, estava bem fora da área técnica e bastante exaltado com a arbitragem. Você entrou acima do tom pilhado no jogo? Nunca. Só que é o seguinte, foi na minha frente lá, ele deu um cartão amarelo sem necessidade. Então, dá em todos os lances. Eu quero ouvir o árbitro dar em todos os lances, porque aqui o futebol sul-mato-grossense é muito disputado, é muito aguerrido. Por que ele não dá em todos os lances? O cara pegou depois ali 2 lances em seguida, que pegaram o meu jogador, e ele não deu nada. Essa é a minha reclamação. Porque eu nunca aqui, tu me acompanha aqui, eu reclamei do campo, reclamei que hoje está melhorzinho o campo, reclamei, mas jamais eu reclamei da arbitragem. Foi o melhor jogo do seu time? Não, acho que o jogo passado foi bom também. Esse jogo, acho que o time está se encaixando. Tá aí, Leocir da Lastra, que está se retirando e vai começar a coletiva do técnico Paulo Massaro. Vamos chegar aqui para ouvir o técnico do Operário. Gol, né? Gol. A verdade, assim, eu acredito que foi um jogo bom. Nós iniciamos com um ótimo volume. Se eu não me engano, com 15, 20 minutos no primeiro tempo, nós já tínhamos finalizado 4 vezes. Um time leve, né, com bastante agressividade, mas a gente também encontra adversários que vêm com proposta de jogos interessantes. Eles baixavam a linha, depois fizeram bola longa, né, enquanto eles também tiveram um físico, eles quiseram propor. Eu achei que foi um jogo aberto no primeiro tempo, mas faltou o gol para nós, realmente faltou o gol. Não vi todos os lances de impedimentos. Dali de baixo eu não posso falar porque seria injusto, né? Com a arbitragem também não irei partir para isso. Mas eu tenho consciência que nós precisamos fazer os gols. Mas volume está tendo, finalizações está tendo. Então o time cria, o time tem posse de bola, mas a gente também tem que entender que os adversários vêm, né, de uma maneira diferente com o Operário. Eles vêm, e nós na liderança, não sei como é que ficou, se ainda permanecemos ou não. Eu não vi os outros placares. Mas assim, nós não perdemos no campeonato. Eu sei que a gente tem que melhorar, e sempre vai ter, sei do peso, mas a gente também tem que entender que nós somos o único invicto do campeonato. Se nós não tivermos hoje em primeiro, nós somos em segundo.
essa é a campanha, nós temos uma equipe aí, você viu o nosso ataque, ataque é a média de 20 anos. Poxa. Naviraense venceu lá, está líder hoje. O Naviraense virou líder do campeonato. Então, mas a gente está ali, uma pontuação, temos confronto direto. Então, assim, eu acredito que é esse o caminho, assim que nós temos que seguir. Obviamente, buscar essa melhora, buscar uma finalização melhor, mais refinada, pelo volume que se encontra de jogo. Massaro, você não deu coletiva no domingo, então vou retroagir ao domingo, em que o Operário, na nossa opinião, foi muito superior e não matou o jogo lá em Dourados. E aí teve as questões da arbitragem, e eu queria que você falasse também da situação da falta que foi marcada no limite da grande área, na nossa visão, em cima da linha. Queria a tua visão. Falar de Dourados, ou aqui essa do Robinho? Pode falar lá e aqui, se você quiser. Não, o do Dourados, na verdade, eu fiquei bem irritado com o juiz, e eu não sabia da coletiva. Isso aí, o tempo já tinha acabado de jogo. Nós fizemos, na verdade, acredito que o melhor é jogo tático e volume nosso foi contra o Dourados. Mas nós não convertemos nem em finalizações o que a gente fez hoje, por exemplo. A gente finalizou muito mais do que lá. Como eu te falei, uma equipe jovem em alguns aspectos, em alguns cenários, de algumas posições, onde a gente tem que ter paciência e trabalhar. A gente não consegue praticamente treinar porque nós estamos jogando de quarta e domingo, né? Então nós joga domingo, joga quarta, joga sábado. E assim, a gente é muito mais, teoricamente, descanso, recuperação do que propriamente treinamento. Não que seja uma desculpa, mas você corrige finalizações, você corrige algumas coisas nesse sentido. O time tem acredito eu, né? Acredito não, tenho certeza que tem uma ótima postura, marca a pressão, tem saída de bola, tem esse conteúdo, esse controle. Mas realmente o Luizinho faz muita falta. Não só pelo número de gols que ele tem, mas pela experiência, né? Ele também, as pessoas que jogam ao lado dele, acabam tendo um jogo melhor. Do Dourados eu achei que foi muito errada a atitude do juiz. Eu já joguei jogos que no escanteio, a meu favor, ele acabou o jogo e não deixou nem bater. Então, assim, não estou pondo desculpas, nós deveríamos ter matado o jogo antes. Deveríamos ter feito 2-3 pelo volume que lhe foi apresentado. Então, voltamos bem chateados de um resultado que seria vamos falar, o justo pela produção. Hoje, para mim, onde eu estava ali, eu sempre vou tentar ser muito coerente, para não falar errado. Na minha visão, eu achei que o Robinho estava com o pé dentro da área. Na minha visão. Teve um outro lance lá que estava impedido mesmo, eu avisei o Bandeira, mas naquela minha visão estava. Eu não posso confirmar, preciso ver o vídeo para não errar. Mas assim, uma coisa me espanta muito. As faltas que vem o Robinho sofrendo, eu acho que mão no rosto, eu fico vendo a Série A, mão no rosto é cartão. Expulsão. Aqui, mão no rosto, foi sem querer, aqui segue. Eu vejo muito número de faltas e poucos cartões. Isso você está simplesmente contribuindo para que o time adversário continue fazendo faltas. Não estou dizendo que não precisa fazer, ou que não pode. Mas assim, o excesso das faltas que se fazem em nós é assustador. Você vê o número de faltas que o Robinho recebe, que o Danielinho recebe, é muito alto. Então eu gostaria que, dentro do contexto, a gente tivesse um critério para que a gente pudesse, o infrator, não ter o benefício de fazer uma segunda falta. Eu, por exemplo, hoje eu tirei o Teixeira porque estava com um cartão amarelo. E eu não ia correr o risco de ficar com a menos, já que eu queria vencer o jogo. Então, só nesse sentido, mas assim, independente, não é desculpa, longe disso, é trabalhar o time, trabalhar a equipe, buscar essa melhoria, esse refino final. Me preocuparia se a gente não tivesse conteúdo, criação, controle de jogo, se não tivesse essa aproximação, saída, pressão, isso me preocuparia. Então, não é o nosso caso, mas eu reconheço que nós precisamos melhorar a nossa finalização. A preocupação foi o desempenho contra o Águia? Você acha que foi o jogo mais abaixo ou em Corumbá foi pior? Eu acho que Corumbá foi pior devido ao calor. O Águia é uma boa equipe, foi um jogo também bem aberto. E nós fizemos um erro de movimentação, onde sobrou a bola dentro da área. E aquilo nos custou muito. A gente fez muita força para lutar. E aonde eles conseguiram se defender bem. Eles abriram mão um pouco do jogo depois que fizeram o gol. Mas eles têm força física, a gente teve dificuldade em furar esse bloqueio. Marcelo, uma pergunta que vem lá da nossa cabine, né, de transmissão, é se o Operário tem algum desfalque, algum jogador machucado para o confronto da Copa do Brasil. A princípio, recuperação de Luizinho, mas eu vou estar com o grupo ali agora e a gente vai avaliar, já que a gente tem uma rodada aí que folga e a gente segue. Já volto. Tá aí Paulo Massaro falando, ele vai falar com os atletas e vai retornar agora. Acho que deu para ouvir alto e claro aí de cima, né, Paulo Anselmo? Som cristalino, Thiago, 100%. Maravilha. Pode analisar enquanto ele não volta as declarações, você e Sérgio, tanto do Leocir quanto do Paulo Massaro. Pois é, Thiago, eu reputo que o da Lastra aí estava mais calmo, né? Estava mais tranquilo, né?
E aí pontuou o jogo, né? Pontuou, eu discordo um pouco do Massaro, o Operário, logo que começou o jogo, teve algumas jogadas de troca de bola no setor de ataque ali, o Arthur, com movimentação principalmente do Roger Modesto, o Arthur, que dá mobilidade, Robinho, mas acho que faltou um pouco mais de efetividade, de pisar mais na área, porque esses jogadores, eles trocam bolas, mas um pouco longe do gol, né? Tanto é que o Lucas, assim, chutes a queima-roupa ou finalizações não aconteceram, né? O da Lastra analisou aí que seu time, para mim, a melhor partida do Costa Rica, porque estava enfrentando o Operário, que é o melhor campanha, indiscutivelmente, né? Então, assim, mas a avaliação dele foi bastante positiva. Thiago, você está vindo para cá já? Eu vou chamar o Sérgio para a gente fazer o balanço final aí dos demais jogos. E aí a gente depois avalia aí os... Só estou aguardando o vestiário do Operário saber se vai abrir ou não, para algum jogador falar, e já estou retornando, tá, Paulo? Beleza, qualquer coisa você chama aí, então. Beleza? Combinado. Enquanto isso, fim de jogo, 0-0, Operário Costa Rica, em nome de Galeria dos Esportes, em nome de Autopeça Ipiranga, em nome também de Maroca Eventos aí, os eventos esportivos Master, todos sábados e domingos, ali na Rocinha. Sérgio Ropelli, faz aí um apanhadão geral aí desta quarta-feira de muito futebol. Agora fala dos outros campeonatos pra gente aí, por gentileza. Paulinho, o Campeonato Brasileiro está em andamento, né? Nós tivemos hoje o início da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lá em Chapecó, Chapecoense e Curitiba se enfrentaram, um jogo de 6 gols, 3-3 o placar final. Também deu empate lá no Maião. Mirassol empatou em casa com o Cruzeiro 2-2. O Atlético Mineiro e Remo também se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Outro jogo de 6 gols. No último minutinho, o Dudu empatou para o Atlético Mineiro, depois de estar perdendo de virada para o Remo, 3-2, e o jogo encerrou 3-3. Nesse momento, pelo Campeonato Brasileiro ainda, jogo que começou mais tarde, já no início do segundo tempo, São Paulo vai vencendo o Grêmio 1-0. O Grêmio teve um jogador expulso agora, está tendo revisão do VAR, o zagueiro Wagner Leonardo já tinha amarelo, o árbitro deu vermelho, mas foi para o VAR, mas o São Paulo vai vencendo a partida, sua segunda partida no campeonato. O Vasco, em casa, em São Januário, 6 minutos do segundo tempo, vai perdendo para o Bahia 1-0. E no finalzinho do jogo do Campeonato Sul-Mato-Grossense no estadual, teve gols que mudou a tabela. E eu vou te surpreender agora, Paulinho, com os resultados surpreendente da sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogo já encerrado, todos os jogos encerrados da sexta rodada. O Operário, que nós acompanhamos, ficou no 0-0 com Costa Rica. Com esse resultado, o Operário perdeu a primeira colocação, mesmo com um jogo a mais do que o Navilhaense, que venceu e venceu bem o DAC, jogando lá no Virotão, no último minutinho, depois que o DAC pressionava para tentar um empate, um jogo muito violento, um jogo muito parado, muitos cartões amarelos. O Navilhaense, depois de um contra-ataque no último segundo de jogo, fez o terceiro gol e acabou vencendo o time de Dourados por 3-1. Jogo mais cedo, o Bataguaçu empatou, perdeu a oportunidade de chegar mais próximo aí da classificação, e acabou empatando, depois de estar vencendo o Pantanal, acabou empatando em 1-1 lá no Pereirão. A Águia Negra também, hein? Jogando no ninho da Águia, estava 2-1 até o último minuto de jogo, contra-ataque do time do Aquidauana. O Aquidauana fez o terceiro gol com o lateral Marcão, e esse golzinho do Marcão, Paulo, tirou o Aquidauana da zona do rebaixamento no saldo de gols. Foi muito importante esse resultado para o Aquidauana, vencendo fora de casa, lá no ninho da Águia, contra o bom time do Águia Negra, que estava surpreendendo aí no campeonato com bons resultados,
Principalmente quando estava jogando fora de casa, né? Arrancou empate com o Pantanal, venceu o Pantanal, empatou com o Operário. E lá em Corumbá, no Arthur Marinho, ficou naquilo mesmo. Um jogo muito morno, viu? O Iviema não conseguiu buscar o empate. O Corumbaense também não chegou a pressionar muito, segurou muito o jogo. E acabou lá no Arthur Marinho, o Corumbaense venceu sua primeira partida por 1-0. 2 times nessa rodada, né, venceram a sua primeira partida. O CRA, o Aquidauana, surpreendentemente vencendo no Ninho da Águia por 3-1, e o Corumbaense venceu. Mas o Corumbaense, Paulinho, deixa eu ver aqui na tabela, o Corumbaense, com esse resultado e com o gol sofrido do DAC, frente ao Naviraense, o Corumbaense, nesse momento, ele chega aos mesmos 6 pontos do Aquidauana, do Águia e do DAC, só que tem um saldo de gols -1 e tem um pró-gol de 5. Então ele hoje ficaria saindo da vice-lanterna para o 6º lugar na tabela de classificação, Paulinho. Isso mesmo, Sérgio Ropelli fazendo uma parada. Sérgio, prepara aí para nós daqui a pouco a 7ª rodada. Só lembrando que os times da capital, né, já antecipou esse jogo, né, da 7ª rodada. Daqui a pouco você manda para nós aí a 7ª rodada. Tanto o Pantanal quanto o Operário não jogarão no final de semana. Se você tiver na mão, no gatilho aí, já pode mandar para nós aí a 7ª rodada do campeonato, que tá na sua fase aí, pegando fogo, viu? 6ª rodada Sérgio. hoje. Tá no gatilho, Paulo. Sérgio, Manda brasa. oi, só avisando que eu tô retornando pra cabine, porque o Massaro vai atender a televisão, tá? Já atendeu as emissoras de rádio e agora vai atender a televisão, tá certo? Então tá beleza. Continuamos daqui. Manda pro ar aí, Sérgio. Jogos no domingo, né? Como você disse, a Operário e Pantanal fizeram a estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, antecipando a rodada número 7. O Operário venceu o Pantanal por 3-0. E final de semana, todos os jogos no domingo, dia 15. No Laertão, nós temos o Costa Rica, que vai enfrentar o time do Naviraense às 15h30. Em Dourados, no Douradão, o DAC enfrenta o bom time do Bataguaçu, no mesmo horário, às 15h30. E tem 2 jogos às 17 horas. O Iviema, lá no Saraivão, enfrenta o time do Aquidauana às 17 horas. E também no mesmo horário, no Ninho da Águia, novamente, o Águia Negra jogando em casa, enfrenta o time do Corumbaense. Todos os 4 jogos no domingo, com 2 horários diferentes. Às 15h30 e 2 jogos às 17 horas, Paulinho. Muito bem, aí foi Sérgio Ropelli fazendo um panorama, já projetando a rodada 7ª que está vindo por aí. Ô Sérgio, algum destaque especial? Você que estava acompanhando aí todos os jogos, enfim, em tempo real, trazendo as informações, né, em primeira mão para a gente. Algum destaque de alguma partida? Algum fato que você possa destacar? Olha, eu acho que o destaque hoje, Paulinho, ficou para o time do Aquidauana, né, que surpreendeu jogando fora de casa contra o Águia Negra. O Águia Negra que vinha de 2 bons resultados, né? O Águia Negra na rodada passada acabou empatando fora de casa contra o Costa Rica. No jogo da 4ª rodada, empatou também contra o Operário, jogando fora de casa. Então foi surpreendente a vitória do Aquidauana, que precisava, né? Hoje uma derrota do Aquidauana poderia ficar a situação mais difícil para se recuperar, para buscar sair da zona do rebaixamento. E conseguiu sair. O Aquidauana vai para a 7ª colocação, então se afasta aí da zona da degola. E a grande decepção, eu acho que ficou para o time eu acredito que a grande decepção da rodada, Paulinho, eu acho que ficou o Operário, né? O Operário com uma partida a mais no campeonato, enfrentando o Costa Rica jogando em casa, o 3º empate consecutivo.
Acho que o Luizinho faz muita falta nesse time do Operário, é o jogador que dá velocidade. Então, assim, hoje o Operário não tem um centroavante. A gente viu aí que o Arthur entrou, não foi bem. O Tanque depois entrou, também não foi bem na partida. E eu acho que o Massaro vai ter muito problema aí nesse meio de nesse ataque, principalmente se o Luizinho não se recuperar e voltar a tempo aí. E hoje o Robinho também não fez uma grande partida. Eu acredito que se hoje a gente olhasse para um resultado mais positivo na rodada, seria o do Costa Rica tá vencendo fora de casa. Mas acabou empatando aí, foi um bom resultado, né, por jogar fora de casa. Mas eu acho que as grandes sensações dessa rodada, o Naviraense por jogar em casa, né, e acabar matando o DAC, principalmente um jogo muito violento, um jogo com muitos cartões amarelos. Amanhã a gente no Giro Esportivo vai passar mais informações desse jogo. O Corumbaense e Iviema, um jogo muito frio, um jogo onde o Iviema não buscou, acredito que estava até... não teve reação nenhuma no jogo, desde o primeiro tempo, quando toma o gol, não consegue passar pela defesa do Corumbaense. E o grande jogo que o Aquidauana fez. É isso aí, Sérgio Ropelli dando um panorama pra gente aí de tudo que foi, né, pelo Brasil, aqui também as partidas do nosso campeonato. Agora nós vamos escolher quem foi o pior do jogo, Thiago. Agora você vai Tem saber, vinheta? na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Muito bem. Eu vou no Tanque. Entrou e não fez nada, Paulo Anselmo. O Tanque entrou já na reserva, né? Entrou nem meio cheio ele entrou, né? Não surtiu efeito, a mexida. Mas assim, como ele jogou só pouco tempo, eu vou dar um desconto para ele. Eu não vou de Tanque, não. Vou escolher aí complicado. Eu acho que eu vou de Tite. Não gostei muito desse zagueiro. Desde a outra partida que ele jogou, eu vou no Tite. Muito bem. Vamos Sérgio... escolher agora. Pois não. Sérgio. Pois não, Thiago. O pior, na sua opinião. Olha, pelo que eu acompanhei, Thiago, o Tanque, viu, entrou muito mal na partida, perdeu a posição. Acho que o Tanque, nos últimos jogos, só fez um jogo bem contra o Iviema, jogo que nós fizemos lá. Mas, do contrário, o Tanque vem deixando a desejar, e vem deixando a desejar o ataque do Operário, né? Já não tem ninguém, as contusões que acontecem. E quando ele entra ainda, sem resposta nenhuma. Pior em campo. Vamos escolher agora o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu vou repartir entre Cristiano e Rogério. Foram muito bem os dois zagueiros do Costa Rica, Paulo. E eu vou repartir entre Guilherme, pelo bom senso de cobertura, zagueiro do Operário, e gostei principalmente da atitude de sempre quebrar a marcação, ir para cima, tentar fazer as movimentações. Roger Modesto. Eu vou ficar com Roger Modesto. Meu caro Sérgio. Eu acho que o Rogério fez uma boa partida, viu? O zagueiro do Costa Rica. Para mim, ele foi o melhor em campo aí, o que menos errou, Thiago. Sérgio, foi um prazer. Grande abraço. Até amanhã no Giro Esportivo. Um abraço, Thiago. Abraço, Paulo. A todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela. Sexta rodada finalizada. Final de semana tem mais, mas tem Giro Esportivo aí durante a semana. Muito futebol, Thiago. Paulo Anselmo, grande abraço. Até a próxima. Thiago, abraço. Agora só destacando aí, Operário com Arthur, Danilinho, Robinho e Roger Modesto. São jogadores que se movimentam muito, mas não pisam quase na área e finalização deixa a desejar. Então o Operário precisa urgente de um homem de área, um finalizador, se quiser
melhorar seu futebol. A meu ver, só com jogadores fora da área, com mobilidade, fica... Tanto é que o goleiro do Costa Rica, se você falar que ele fez assim uma defesa antológica, não teve nenhuma, entendeu? O Pereira muito firme também, mas eu acho que o Operário precisa urgente aí de algumas peças aí de reposição, porque do jeito que tá, como o torcedor, o retrato foi o torcedor que saindo cabisbaixo, meio tristonho pela partida. Operário que vem num declínio na competição. Abraço a todos e até a próxima jornada. Valeu, galera. Amanhã, 10 da manhã, Giro Esportivo, você vai ficar sabendo de tudo. Você segue agora com o Campeonato Brasileiro. São Paulo e Grêmio estão jogando. Valeu, valeu demais. Aqui deu empate. 0 para o Costa Rica, 0 para o Operário. Canais da Rádio Futebol na Canela, 5 anos no ar. 48 horas de futebol para você. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.